Essas foram as do segundo dia de manhã, né? Foi. Tá. Olá a todos. Hoje nós vamos falar de uma sessão específica que teve somente sobre nutrição e suplementação na síndrome de Down. E nós vamos falar agora sobre a primeira das falas, a primeira das intervenções, das apresentações que aconteceram nessa tarde, num lugar específico, numa sala isolada, apenas sobre suplementação e nutrição na síndrome de Down, que começou com a fala do professor Rafael de la Torre. Certo. Começa, Rogério. Certo, então o Rafael de la Torre foi o coordenador da sessão e um dos palestrantes, ele que fez a palestra inicial, né? E essa palestra inicial tratou principalmente da suplementação, ele fez como um apanhado geral sobre os usos da suplementação, né? Aí ele tratou de um aspecto que é muito importante, falando do problema da obesidade, né? Sim. Na pessoa com síndrome de Down. Sim. Ele tratou que as pessoas com síndrome de Down, em regra, né, a grande maioria das vezes, elas são obesas, né? Elas acabam evoluindo para a obesidade. E isso é um problema que está diretamente correlacionado à questão alimentar. Então, esse foi um dos estopins da palestra dele, tratando da alimentação e da suplementação. E falou de um grande problema disso, que é o refluxo gastroesofágico, né? Que é um dos primeiros problemas que acontecem, umas comorbidades que acontecem com a criança com síndrome de Down, né? A grande maioria tem, o meu filho mesmo tem, né? Muitas das crianças com síndrome de Down têm, e é um problema que leva a ter problemas alimentares também decorrentes disso, além de vários outros, né? Isso que ele tratou lá. E ele tratou da intolerância ao glúten, que é algo que é muito frequente na pessoa com síndrome de Down e que tem uma conotação direta com a absorção de nutrientes. Uma relação direta. Com um déficit de absorção de nutrientes. Isso, né? Porque ele deixou bem claro que intolerância ao glúten não se confunde com a doença celíaca, que ambas as situações são muito frequentes na síndrome de Down. Então, a intolerância seria uma espécie de alergia ou é uma alergia. Pois é, mas as pessoas na área específica chamam de sensibilidade não celíaca ao glúten. Ah, tá. Né? Então, a área específica chama de sensibilidade não celíaca ao glúten, mas também pode ser chamado de intolerância ao glúten ou alergia ao glúten, que é uma situação de reação do sistema imunológico à molécula do glúten, né? A molécula da proteína do glúten, que não demonstra nenhum marcador imunológico, não adianta fazer exame de sangue, que não vai detectar no IgE como a doença celíaca, né? Não mediado pelo IgE, e que causa muita inflamação intestinal e por isso interfere diretamente na absorção dos nutrientes, né? Sim. Então ele chamou bastante atenção para essas situações de correlação, né, da questão da frequência com que a sensibilidade não celíaca ou a intolerância ao glúten acontece e da doença celíaca também. A correlação principal que foi feita, né, dessa associação com a intolerância ao glúten é correlacionando isso com a baixa absorção desses nutrientes. A gente está falando de nutrientes, a gente está falando de vários minerais importantes, principalmente o zinco, né, que está correlacionado com a resposta imunológica, que é o que ele tratou, que é algo que vai ser diretamente relacionado a esse quadro mais depreciado da questão imunológica, principalmente da criança com síndrome de Down. E se isso não for intervido muito cedo, isso acaba se tornando um grande problema que leva essa criança a longo prazo. A curto prazo, já durante essa fase inicial, né? Sim, já vai ter grandes problemas, mas a longo prazo, né? A gente tem enormes problemas. Ele apontou também, juntamente com isso, né, problemas relacionados a periodontais, que as pessoas com síndrome de Down acabam tendo maior incidência de periodontites, inflamações nas gengivas, né, que isso está correlacionado já e várias outras comorbidades, principalmente o Alzheimer, por conta da expressão de vários fatores inflamatórios, principalmente neuroinflamatórios, que acabam tendo uma maior absorção e tendo uma entrada muito mais frequente no cérebro. Na barreira né? hematoencefálica. Isso. E ele relacionou essa questão também da periodontite aos hábitos de higiene bucal, que também devem ser reforçados. A gente tem, às vezes, um detrimento disso por conta de algumas
algumas porções, às vezes, por conta de um capacitismo, acreditando que a pessoa com síndrome de Down não tem capacidade de fazer a sua própria higiene bucal. Então, isso é bem importante de fazer um adendo que as pessoas podem muito bem fazer isso, precisam só ser treinadas, ensinadas como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que desvincular isso. Tem as questões sensoriais, né, que tem que ser Sim, resolvidas. Às vezes a pessoa, uma integração né, sensorial. não tem como suportar uma escovação, porque Sim. tem muita alteração sensorial. Isso acontece com qualquer pessoa, mesmo pessoas que não têm síndrome de Down têm questão sensorial com escovação. Sim. Né? Eu conheço alguns, enfim, todos nós conhecemos. Então, é importante que a gente identifique de onde vem a origem dessa resistência à escovação e que a gente insista muito nessa higiene bucal por causa da alta frequência, da alta incidência de periodontite nas pessoas com síndrome de Down. Aí ele correlacionou algo que, já voltando para o assunto da obesidade, falando como as pessoas com síndrome de Down, elas acabam tendo uma necessidade de uma redução alimentar da incidência de, quando a gente está falando de redução alimentar, de proteínas, de gorduras, em torno de 10 a 15% decorrente da sua baixa massa muscular. A pessoa com síndrome de Down acaba tendo a hipotonia, então isso tem dois fatores negativos, né? A alimentação acaba se tornando algo que vai se tornar mais absorvido, e não absorvido, mas vai ser mais acumulado sob a forma de gorduras, que não vai diretamente produzir proteínas. O que é diferente de absorção de nutrientes, né? Isso. Não é que, mas como é que acumula gordura se não absorve os nutrientes? Sim. Acumula as calorias sem absorver os minerais, as vitaminas que estão disponíveis. E diminuir a própria atividade de exercícios, porque a pessoa, quando é mais hipotônica, ela vai ter uma atividade física menor. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para que isso seja sempre reforçado, para que não se tenha um aumento da ingestão calórica e um balanço deficitário em relação às atividades físicas, né? Aí ele começou a trocar nesse ponto, que é um dos know-how da pesquisa, de várias outras pesquisas, além da GCG que ele trabalha, que é a dieta mediterrânica. Então ele tocou no ponto que a dieta mediterrânica seria uma... Na verdade foi o que ele sugeriu, né? Ele sugeriu, a fala dele foi sobre nutrição e sobre as questões nutricionais relacionadas ao desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. E ele sugere a dieta mediterrânica como uma dieta padrão para a pessoa com síndrome de Down, né? Muito azeite de oliva. Isso que ele coloca. Muita azeitona. Ômega 3. Muito ômega 3. Porque a dieta mediterrânica envolve muito peixe, né? Pois mas aí nós temos o problema da contaminação dos peixes, né? Isso ele não tratou porque ele só tratou mesmo da dieta, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado no com Brasil, a origem do peixe, né? No meu estado, por exemplo, a contaminação dos rios, houve um acidente numa usina agora recentemente, e é bem complicado. Então você tem que saber a origem do peixe, tem que saber se está contaminado, senão é melhor mesmo usar o suplemento de ômega 3 do que correr o risco de contaminar com mercúrio, né? Sim. E aí ele propõe uma dieta cuja pirâmide tem na base nozes, sementes, oleaginosas, proteínas e gorduras boas. E diminuição da ingestão de carboidratos. Isso, como o abacate, como o azeite de oliva, como as oleaginosas, né, proteínas boas, né, a diminuição dos carboidratos que a dieta mediterrânica não extingue, mas diminui bastante a quantidade, né? Sim. Não, eles não ficam na base da pirâmide, né? Eles ficam mais assim. E ele tratou muito bem disso. Ele colocou um ponto interessante, que é a dieta, ela não é milagrosa. A alimentação, principalmente da pessoa com síndrome de Down, ela vai ajudar e muito, mas ela não vai sanar todos os problemas decorrentes das comorbidades que às vezes podem surgir, ou na grande maioria das vezes surgem. Então tem que tomar um pouco de cuidado de investigar a carência de minerais, de nutrientes, para ver se tem que ter alguma intervenção pontual, porque a alimentação ele deixou muito bem clara, não é milagrosa. Como a próxima palestra que a gente vai tocar aqui da Rosa, que não é milagrosa. A pessoa tem que ter um cuidado também de investigar esse sistema digestivo. E foi interessante porque esse conjunto de palestras, eles tiveram, essa sessão teve um conjunto de intervenções que se completaram, né? Sim. Porque logo depois do De La Torre, veio um pesquisador incrível, com uma pesquisa sobre a microbiota. E, enfim, ele tem um grupo pesquisado muito grande. E ele já identificou algumas bactérias que são mais frequentes, bactérias ruins,
que são mais frequentes no intestino das pessoas com síndrome de Down, e também um fungo, né? Muito importante a gente falar isso. Então, se você tem uma população estudada de centenas de pessoas com síndrome de Down e que há uma recorrência, né, na presença de um fungo, de um determinado fungo, não era a Candida albicans, é outra Candida. Sim. Então, obviamente, você sabe que essa ocorrência ela é mais frequente por alguma razão. E aí você tem que ficar preocupado com que fungo é esse, como que isso acontece e tudo mais. Então, desde a primeira fala, que é do professor Della Torre, já há uma indicação de que a gente deveria se preocupar de eventualmente investigar a situação do intestino. Sim. Né? E depois nós vamos falar, claro, da apresentação do rapaz da microbiota, mas é muito interessante porque ele faz apenas uma coleta de material da boca. Isso, bucal. Né? Bem Bucal, bacana. e faz uma análise da microbiota da pessoa a partir dessa coleta. Não, né? Enfim, não é invasiva e nada. Sim. Né? Aí ele continua a palestra falando da dieta, mantendo a necessidade dessa dieta mediterrânica, né? Fala da importância de manter exercícios físicos correlacionados junto com a dieta e as estimulações cognitivas, que são a tríade muito importante. Ele toca também um assunto que é um pouco novo, que é a dieta cetogênica, né? Sim. A dieta cetogênica é aquela dieta que tem como base gorduras, né? E uma pequena porção de proteínas e uma porção muito, muito irrisória de carboidrato. Ela a curto prazo, ela começa a mimetizar muito uma pessoa que está sobre inanição, sobre carência de nutrientes. E ela está sendo pontuada hoje nas grandes pesquisas como uma solução muito efetiva para epilepsia. Para a síndrome de West associada. Isso, para a síndrome de West. Então ele colocou alguns pontos. Mas aí não é uma recomendação para a síndrome de Down, né? É uma recomendação para as situações em que a pessoa com síndrome de Down esteja, né, com epilepsia associada, com convulsões ou com West associado. Sim, né? eu achei muito interessante essa porção porque teve alguns posters que depois a gente pode discutir, os posters mais importantes, que eu acho que é bem bacana, que tratou do beta-hidroxibutirato, que é um dos principais elementos que se acumulam nas pessoas que fazem a dieta cetogênica e que está correlacionado a grandes processos de resoluções de divisões celulares e de melhoras em algumas patologias. Então, assim, eu acho que essa dieta, né, a gente tem agora um novo campo de pesquisa que vai tratar muito bem desses compostos que são produzidos ao longo da produção dessa dieta, porque essa dieta, como ela é um metabolismo bem específico, ela acaba produzindo beta-hidroxibutirato e cetoses, compostos cetogênicos. Mas aí o pôster tratava da suplementação? O pôster em específico ele tratava da introdução do composto simulando uma dieta cetogênica. Isso aqui e aí você vai fazendo o caminho metabólico. A gente vai falar bastante dos pôsteres, né? São centenas de pôsteres. Nós ainda nem terminamos de colocar todos os pôsteres nas nossas redes sociais. Foi muita coisa. Nossa, vocês não têm ideia. Sério, gente, vocês não têm ideia do volume de informações. Eu acho que a gente vai ficar os próximos 2 meses falando todos os dias ou toda semana dessa conferência. Sim. Foram 5 dias muito intensos mesmo de informação. A gente está estamos bem cansados, bem exaustos. Sim. Mas valeu muito Com o certeza. sacrifício, o esforço, o empenho. Sim. E eu espero que seja proveitoso para vocês também. Beleza. Não, só para concluir, ele só falou, ele sempre trata, né, porque é um dos principais itens da pesquisa, é o EGCG, ele falou da correlação do EGCG com o controle do peso corporal das pessoas com síndrome de Down, e nas pesquisas que ele publicou, nas 2 pesquisas, ele faz essa correlação. Faz essa indicação. Que houve melhoras, então isso foi significativo, e ele conclui que a dieta é muito importante, que ela não é milagrosa, por isso tem que tomar um pouco de cuidado, mas ela é importante, associada tanto ao exercício quanto aos testes. Não deve ser visto como uma dieta, deve ser vista como um estilo de vida. Isso. Né? Isso foi muito claro, não deve ser visto como um sacrifício. Não, você está adotando aquele estilo de vida da dieta mediterrânica. Então, isso ele deixou muito claro, né? É uma opção, é uma escolha para a vida, mas é uma escolha que vai favorecer muito o desenvolvimento e a autonomia da pessoa com síndrome de Down. Ele conclui com isso, né? Que é muito importante mesmo a dieta, mas não é a solução E para tudo, mas é muito... E ressaltando a ação do EGCG na dinâmica do metabolismo para controlar o excesso de peso, para ajudar na perda de peso, ajudar na manutenção do peso. Beleza. É isso. É isso.